Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. E vamos falar do item 11. Os são não precisam de médicos. Então, o que Jesus nos mostra? Jesus diz no Evangelho de João que vão curar os enfermos e os leprosos. O que ele quis dizer com isso? Não é a doença física, mas sim as aflições das pessoas, os problemas espirituais, as mágoas, a inveja, o ressentimento, o orgulho, o egoísmo. Essas são as lepras que as pessoas têm. É para essas pessoas que ele esteve entre nós. Quando ele estava sentado em meio pecadores e os publicanos, que os publicanos eram os cobradores de impostos, odiado por todos. Paulo de Tarso foi um deles. Então Jesus disse essa frase: eu não vim para os sãos, eu vim pelos doentes. Jesus é o médico de almas. E nós, quando olhamos essa lição, entendemos que, por exemplo, a mediunidade, ela veio somente para pessoas dignas. Não. Para toda a humanidade. Cada um vai trabalhar como quiser. Aí pergunto, mas os espíritos respondem? Sim, respondem. Todos os santos que nós oramos, fazemos pedidos, estão eles mortos. E por que oramos por ele? Como falamos com essas pessoas? O intercâmbio é o mesmo? Existe esse intercâmbio. E esses anjos do céu, digamos assim, eles vêm para nos auxiliar, para nos ajudar, nos aconselhar, mostrar para nós o Evangelho de uma forma que nós podemos entender. Porque o Evangelho é cheio de figurações, parábolas, histórias, e muitas vezes a gente não consegue interpretar. Então, esse chamado, entre aspas, anjos do céu, eles vêm falar com a gente. Ele vem nos orientar a todos nós. Mesmo aqueles que são perversos, também. Só que não são orientados pelos anjos, mas sim para outros igual a ele, que vai o assediando e vai tendo problemas, vai agravando muitas vezes a situação deles. Então, nós vamos nos evangelizar para curar os leprosos. Ajudar o médico de alma, Jesus, curar os orgulhosos, os egoístas, os invejosos. Por isso, esses são os verdadeiros doentes. Esses são os doentes pelo fato dele ter vindo viver entre nós. Então, o que nós vamos entender por isso? Ele é o médico de almas. Ele veio trazer a cura. E o Evangelho é a cura para todas as doenças, seja ela física, mental ou espiritual. Ele é o remédio que cura todas as doenças. Quando a gente fala para alguém do Evangelho, ele consola. As pessoas vão entendendo
o porquê que elas estão aqui. Por que ela tem determinadas vidas, sua classe social, a sua riqueza ou pobreza, a sua doença ou saúde? Ela vai começar a entender as consequências, a lei da causa e efeito. Por isso que Nicodemos não entendeu. Quando ele perguntou, quando verá Deus? Quando nascer de novo. E ele então retrucou: como que um homem velho pode voltar ao ventre de sua mãe? Nascer de novo é ter o renascimento, é o ser espiritual que vem voltando à Terra. Várias passagens na Bíblia falam nesse assunto. Como, por exemplo, o pai pagará pelo pecado dos filhos na 4ª e na 5ª geração. Alguém paga pelo erro do outro? Não. Nem na justiça dos homens e nem na justiça de Deus. É a gente voltando e respondendo pelos nossos erros do passado. E esse intercâmbio com os amigos mais evoluídos que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar a entender melhor a vida, o porquê dos porquês. Então seremos consolados com o Evangelho de Jesus. Para isso que existe esse intercâmbio. É para nós evoluirmos. Não é para castigo nenhum. Evoluir aqueles que queiram evoluir. E Deus nos dá liberdade de escolha. O que nós pretendemos fazer com essa faculdade que é humana, é orgânica? Todos nós temos, indiscriminadamente. E temos o direito de usar como quiser, ou livre-arbítrio, dado pelo Criador. É a nossa escolha. Por isso temos que nos instruir, estudar, para conhecer e como lidar com esse remédio. Para que nós mesmos nos curamos, não dos outros, mas de nós mesmos. Aprender a perdoar um ao outro. Jesus não disse? Não sairá do cativeiro enquanto não pagar o último centavo. Que cativeiro é esse? É estarmos aqui nesse corpo físico. E então, nós vamos reencontrar pessoas e Jesus diz mais. Reconciliar com seu inimigo enquanto ele está ao seu lado. Porque depois complica. Vem esse processo de intercâmbio. Até que a gente se acerta e se cura através do perdão. Que o perdão, eu não estou liberando o outro. Eu estou me libertando. Porque eu fico livre das mágoas, fico livre do ressentimento, fico livre da vingança. Por isso, então, Jesus é o médico de almas, que nos cura com o Evangelho que ele trouxe entre nós. E está aqui. E temos que estudar, conhecer e vivenciar no nosso dia a dia. Que a nossa própria cura é o remédio infalível para todos nós. Então vamos ficando por aqui.